E aí, rebanho, como é que vocês estão? Eu sei que nessa semana só se fala de imposto, só se fala de acabar com a isenção de imposto de renda para vendas de criptomoedas até 35 mil reais nas corretoras brasileiras. E tá rolando muita merda, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Porque se o canal for só para falar coisa negativa, ou xingar os outros, ou xingar o Estado o tempo inteiro, eu vou voltar para onde eu tava em 2020, 2018, 2019, não é isso que eu quero. Então hoje vamos abrir um parêntese para falar uma coisa que é muito mais importante, que é sobre a nossa vida. Porque esse mês é o mês da conscientização da saúde mental masculina. E ontem aconteceu uma parada na live que me pegou um pouco, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Um moleque chegou na live e perguntou: Cara, tu já teve vontade de se desviver? Eu vou falar assim para não ser censurado pelo YouTube. E aí talvez esse vídeo alcance mais gente e bom, ajude outras pessoas como eu fui ajudado também. E eu pensei que era piada, porque o pessoal na live sempre faz piada das coisas. Mas eu respondi de forma séria porque a gente nunca sabe com que a gente tá lidando e pode ser que a pessoa só queira um empurrão para se salvar ou para desviver de vez. E eu falei, cara, sim. E aí eu contei um pouco para ele como é que foi meu período de depressão, coisas que eu passei assim, tipo, realmente pontos muito específicos que eu passei e o que eu fiz para melhorar e talvez isso ajude alguma pessoa também, tá? Bom, eu tava numa depressão tão ferrada, tão ferrada, tão ferrada, que eu só queria parar de fazer tudo, ficar em cima da cama e esperar a inanição vir. Não ia vir, não iam deixar, tá ligado? Eu pensei em parar a faculdade, parar de trabalhar, parar de fazer tudo e só desistir. Porque eu tava cansado. Não era a tristeza por si só, não era a raiva, era a vontade de desistir. Tipo, eu não quero mais lutar. Eu tô cansado, eu tô bem, tô ok, tô totalmente racional, mas eu não quero mais, eu tô muito cansado. Quero só dar kit game. Mas eu não fiz isso. Como vocês podem ver, eu continuei trabalhando. Começou a pandemia e a gente não teve mais aula na faculdade. A gente ficou EAD. E aí, tipo, meio que acabou com um dos problemas, que eu não tinha mais que me deslocar para a faculdade. Mas eu continuei trabalhando e acabei implementando um sistema de trabalho home office na empresa. Fui uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer isso, justamente porque eu tinha equipamento em casa. E aí, fiquei trabalhando home. Bom, a coisa mais importante que eu fiz foi não ter parado de trabalhar. Se você é homem, o trabalho é a coisa mais importante que você pode fazer, porque o trabalho te torna uma pessoa melhor, tá? Então, assim, você pode estar muito ferrado, muito ferrado, muito ferrado. Mas se você é homem, você sabe que ficar sem trabalhar gera um sentimento de inutilidade, de invisibilidade gigantesco. Eu, particularmente, nos períodos que eu me vi sem trabalhar, eu me senti menos homem. Então, o trabalho é muito importante, tá? Mas você não pode só trabalhar. Você tem que cuidar de você e fazer o básico. E eu gosto de falar como eu estava naquele momento para que as pessoas entendam que eu estive realmente nesse lugar e que elas possam se identificar e saber que dá para melhorar, dá para sair também. Eu ia pro trabalho muitas vezes e eu ia para o banheiro e nem era para dar uma cagada remunerada. Era para fazer um choro remunerado. Eu sentava na privada, tipo, e chorava em silêncio. Ia lá só pra chorar, velho. Muitas vezes. E aí eu chegava em casa, vinha acumulando toda aquela carga, aquele sentimento negativo. Ia ao banheiro, tirava a roupa, ajoelhava embaixo do chuveiro e só chorava. Até eu conseguir começar a entender de onde o choro vinha, de onde o sentimento de desistência vinha e o que eu precisava fazer para melhorar. Mas, no primeiro momento, a gente tem que reconhecer quando a gente tá mal e quando a gente precisa de ajuda. Eu tive bons amigos que me ajudaram, a minha família me ajudou. E tem gente que não tem isso, mas dá para sair dessa. A primeira coisa é você querer realmente sair dessa, sabe? E tem coisas que você vai fazer que vão te ajudar. Eu acabei achando esse caderninho aqui, ó, que era uma coisa muito básica. Um amigo meu que é psicólogo me deu esse caderno e ele disse, cara, aliás, ele me falou, ó, imprime esse caderno e faz o que tá aí, que vai te ajudar. E no início parece meio boiola, mas me ajudou bastante, tá ligado? Que é isso aqui, ó. Caderninho do eu, tá ligado? Parece ser muito infantil, mas a parada te ajuda, tá ligado? Ele vai te dar alguns passos. Eu esse caderno talvez vocês achem, eu não vou procurar não, porque eu não lembro nem como é que ele me enviou, eu não lembro desse arquivo mais. Mas enfim, tem aqui, ó.
várias atividades que eu ia fazendo e que eu ia melhorando porque ia me ajudando a desabafar, colocar para fora certos sentimentos. Isso me ajudava a rastrear certos sentimentos e poder descarregar. E com o tempo, ia consumindo o conteúdo do Tiago Carvalho, né, do antigo Desinformação, do Cagando e Andando, e que agora tem a Warbox TV. E aí ele postou uma série que foi Tentando Não Desistir, fazendo o básico. E era um vídeo muito depressivo dele, porque ele estava muito depressivo fazendo o básico. Eu disse, quer saber, eu vou fazer o básico também. E qual é o básico, cara? Caminhar. Não tava nem indo pra academia. Toma sol. Se exercita como dá. Não consumir conteúdo mais 18 de forma nenhuma. E não mandar o FEP-FEP. Tá ligado? No FEP full. Eu passei acho que uns 5 meses sem nem falar com nenhuma mulher. Tava solteiro na época, foi tipo. Eu tava já à beira do precipício. Quando meu namoro acabou, era a última corda que segurava. Aí eu só caí. E no meio da queda, ou eu abri o paraquedas, ou eu me esborrachava no chão e eu decidi abrir o paraquedas. E depois eu fiz isso literalmente. Depois eu vou contar pra vocês como é que foi meu salto de paraquedas. E quando eu comecei a me mover, as coisas foram melhorando. Muito devagar, muito lentamente. E eu ainda estava naquela fase de luto, e na fase de aceitação, e na fase de tancar um monte de merda que estava acontecendo dentro da minha cabeça. E minha depressão era bipolar, então em cerca de 1 minuto ela oscilava muito entre muita esperança e muita euforia, e também muita tristeza e muita depressão e muita vontade de desistir. E com o tempo, esses intervalos de 1 minuto, eles iam aumentando. E aí foi tudo se estabilizando. 10 minutos, 1 hora, um dia, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Fazendo tratamento também. Então é muito importante você procurar psicólogo, se for necessário, psiquiatra. E muita gente fala contra os antidepressivos. Cara, eu precisava de verdade para tipo, poder começar a fazer as coisas que eu achava que era importante serem feitas. Então, você tem que colocar um pouco de orgulho de lado, porque aos malcriados a vida vai ensinar. E eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu só sou moldado se for pela dor, tá ligado? Pelo amor eu não vou, só vou pela dor. Então, quando eu estava em ponto de colapso, eu disse, não, eu preciso de um psiquiatra, realmente. E aí fui pro psiquiatra. O psicólogo já tinha me encaminhado e tal. Fiz poucas sessões de terapia até hoje. Acho que eu fiz umas 7 ou 8. E aí, depois eu disse, velho, dá pra tancar com os remédios e fazendo as coisas que eu sei que eu preciso que sejam feitas. Agora, eu tive muitos bons amigos, amigos que estavam dispostos só a ouvir. Se você conhece alguém que tá deprimido, que tá depressivo, e você quer ajudar essa pessoa, só ouça. E também não ouça muito para aquilo não te contaminar. Ouça na medida certa, esteja próximo na medida certa. Faça com que aquela pessoa compreenda e entenda que você tá lá se ela precisar, mas não fica muito em cima. Inclusive, analise se você tem essa intimidade suficiente para que essa pessoa desabafe com você, porque senão ela não vai e tá ok. E bom, todas as vezes que eu pegava o carro, que eu segurava o volante, eu tinha vontade de bater. Quando eu pegava uma faca para poder almoçar, eu tinha vontade de. Quando eu via um ônibus ou um caminhão, eu tinha vontade de me jogar na frente. Então, eu tive realmente aí no fundo, tá ligado? Eu vi o abismo. Ele piscou de volta e ele era um monstro. Só que depois, quando eu comecei a olhar direitinho, meu irmão, ele pode ser uma mulher sexy. Porque se tem uma sequela que eu considero como uma virtude hoje, é que a depressão me fez ser um cara muito mais adepto ao risco. Eu arrisco as coisas com muita facilidade. Eu não tenho medo das consequências. E isso me trouxe coisas muito boas. Lendo Napoleão Hill, eu entendi um pouco sobre o risco, sobre a importância do risco. E muita gente fala que o Napoleão Hill escreveu coisas que ele não viveu. Bom, para mim não faz diferença porque eu apliquei muitas coisas que estão descritas ali e as coisas começaram a melhorar para mim. Então, o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo é que existe um combo básico de coisas que você pode sair, que você pode fazer para sair da lama. E meio que todo mundo já sabe um pouco disso, que é se distanciar de pessoas tóxicas. Tóxicas de verdade, não no sentido woke. Tipo, meu namorado é tóxico. Não, tem gente que te faz mal.
Às vezes é a sua mãe que te faz mal, às vezes é o teu pai que te faz mal porque você não se coloca no lugar de um indivíduo. E isso é um pouco triste, mas nesse caso só você vai saber como lidar com essa situação. Você vai precisar lidar com essa situação. Como eu falei, trabalho, se você não tá trabalhando, busca qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Sai na rua, toma sol. Toma sol, tipo assim, 20 minutos, tira a camisa e fica. Ah, mas eu tenho vergonha do meu shape. Não, velho, vai na rua, tira a camisa e toma sol. Vai te ajudar de forma absurda, cara. Caminha, sei lá, 1 quilômetro todo dia. Depois 2 quilômetros. Depois começa a correr. Pratica exercício. Se você tiver tempo, grana, entra na academia. Começa a treinar de forma muito, muito, muito básica, cara. Vai na academia, faz 2 exercícios com peso leve e volta pra casa. Depois você vai fazer 3. Depois você vai aumentar peso. Quando você se der conta, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai perceber no espelho que você melhorou bastante. Com 1 mês de academia, você próprio já vai começar a notar certas mudanças em você, mudanças físicas, que você vai olhar e aquilo vai te trazer esperança, aquilo vai aumentar a tua autoestima. Eu sei porque aconteceu comigo, pô, eu ganhei quase 20 quilos. Eu pesava mais ou menos 67, e aí eu fiquei muito deprimido, caí para uns 60, 61, mais ou menos, porque eu não tinha mais para onde perder peso ali. Que eu tenho 1,82, eu já tava muito magro. E desde então foi a saga. Véi, sobe pra 70, sobe pra 72, sobe pra 73. Hoje em dia eu peso 80 e meu auge foi com 83. Foi o melhor shape, mas daqui pro final do ano eu vou bater 90. Meu objetivo agora é daqui pro meu aniversário, dia 24 de setembro, botar 90 quilos. E depois, e se eu chegar antes, tudo bem. Quando eu bater 90 quilos, eu vou fazer um cutting e vou secar. Eu quero ficar com 85 quilos, porque eu acho que é um peso adequado para o que eu quero. E esteticamente vai ficar legal. E eu também vou me manter funcional. Se eu ficar com 90 quilos com um pouco de gordura excessiva, talvez não seja. Eu fique letárgico demais. Eu não quero isso. Cara, faz o básico. O básico funciona. O básico, aquilo que você sabe que você tem que fazer. Você sabe que você tem que pegar o celular um pouquinho e deixar ele de lado. Instagram, some um pouco do Instagram. YouTube também, para um pouco. Pega uns livros básicos e lê. Cara, podem ser livros. Cara, se você gosta da Marvel, olha exemplos de livros aqui que vocês podem ler. Cara, ó. Eu vou dar exemplos, mas poderiam ser outros livros, tá? Ó, cara, livros simples, mano, pra você poder distrair a sua mente com coisas que vão desacelerar e vai ser legal pra você, ó. Planeta Hulk. Só como exemplos, Thanos, Guardiões da Galáxia. Tem uns livros super legais da Marvel. Inclusive tem review de alguns livros desse aqui, eu vou deixar. Isso aí. Ah, quer comprar pela Amazon? Compra pelo meu link, tá aqui na descrição. Qualquer coisa que você compra pelo meu link já me ajuda. Mas esses livros você vai encontrar de graça na internet. Baixa o PDF se você não tiver grana e vai ler alguma coisa que te faz desacelerar um pouquinho e que te faça bem. A primeira coisa que o psicólogo me falou foi: olha só, tem coisas que você fazia antes, que você gostava de fazer, e talvez essas coisas vão te ajudar. Foi aí que eu voltei a jogar, eu não jogava nada no computador mais. E aí em 2020 eu disse: não, tá, vou voltar a jogar os joguinhos que eu curtia. E aí comecei a jogar Dofus de novo. E, pô, tenho uma longa história com o jogo, gosto bastante. E o conteúdo dele até hoje, um conteúdo mais assim, descontraído. E também fui jogar outras coisas que me faziam bem. Cara, eu consumia muito conteúdo do SMzinho. Gosto muito dele. Comecei o canal de Dofus por conta dele. E tem muitos trejeitos meus que até hoje existem por causa dele. E eu comecei a jogar jogos Souls-like por causa dele. E, cara, insano, mano. Insano. Eu gosto muito, é uma coisa que me faz bem até hoje. E ano passado. Ano passado, meu Deus. Eu não lembro se foi ano passado ou se foi no outro ano. Eu fiz meu estigma do Berserk. Pra quem não sabe, eu curto muito Berserk. É uma história muito massa. E antes eu me identificava muito com o sofrimento do Gutsu. E eu acho que muitos de vocês também devem se identificar com o sofrimento dele. E chegou um momento que eu não me identificava mais. Mas eu me identificava só com a luta. De você, não importa o que aconteça, você não desiste, você continua tancando. E aí eu tatuei um estigma, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não gosto de mostrar muito porque eu tenho medo que as pessoas copiem. Porque até então o meu estigma não tem um igual porque foi eu que fiz.
Tá ligado? Eu mesmo peguei o estigma, eu editei ele, mandei pra tatuadora, disse, eu quero que você faça exatamente assim, ela fez. Olha só, vou mostrar aqui na câmera. O meu estigma é um estigma quebrado, porque é assim que eu enxergo o Berserk, desde que o Kentaro Miura faleceu. Eu enxergo na minha mente que o estigma foi quebrado, o Gutsu tá numa fazenda com a Casca e talvez um filho, e criou a comunidade em torno de todo mundo ali da gangue Berserk. E o Griffith, eu nem me importo com o que aconteceu com ele. Tipo, é uma parada ruim, tá ligado? Então eu só não me importo. E aí é assim que eu gostaria que acabasse o Berserk. E na minha mente é assim. E aí eu tatuei um estigma quebrado porque acho que quem conhece Berserk não precisa de muita explicação. Que a maldição foi quebrada. A depressão foi embora. Ou pelo menos ela tá tão adormecida que eu nem sinto mais os efeitos. Mas tudo isso demora muito, mano. Foi uns 4 anos nessa guerra. 4 anos. Pra vocês terem noção. Quando teve o vírus chinês, eu não ia me injetar com nada. Porque eu acho que a parada é toda experimental. E aí eu vi casos de gente que tava ali se churrascando. Então eu pensei, se churrascando depois de se injetar. Eu pensei, cara, vou me injetar também, porque talvez isso me faça quitar do game. Eu fui e usei só por isso. Só por isso, cara. Só nessa esperança. E não aconteceu. Provavelmente vou ter sequelas no futuro. Vou, mas não tem muito que eu possa fazer. Agora são águas passadas. Eu só continuei remando. Demora, mano, mas demora, mas se você errar pouco, você continuar fazendo as paradas do básico, Eu não tô pedindo pra você virar um halterofilista, um strongman, nem nada disso. Eu tô falando só pra você tomar sol, caminhar na rua e quando você conseguir, carregar peso, levantar peso. Se você não quiser sair de casa, deita no chão da sala ou no seu quarto, se tranca e, sei lá, faz 10 flexões. E depois você vai fazer mais 10 e mais 10 até o seu corpo cansar. Quando o seu corpo cansar, você para e no outro dia você faz a mesma coisa, mas se movimente, cara. Dá pra sair dessa. De verdade, dá pra sair dessa. Só que só dá pra sair se você mesmo quiser sair dessa. Então queira sair. É isso. Se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.